Queridos irmãos, a paz do Senhor, pela misericórdia de Deus, nós estamos mais uma vez aqui para mais uma leitura diária. Nesta oportunidade, nós estaremos substituindo a irmã Juliane, que fez a pré-aula desta semana. Somos gratos a Deus por tudo que o Senhor tem feito por nós. Louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Aldair Gonçalves Dias, a qual Deus tem colocado na frente desta obra. Louvar a Deus também pela vida dos nossos pastores, vice-pastores, presidentes e suas famílias, né, que são pessoas que Deus escolheu, né, meus irmãos, para estarem nos direcionando ao caminho certo. Grato a Deus também pela vida dos nossos comentaristas, né, pastor Jean Figueiredo, pastor Gilvan Claro, o professor Lorival, né. Estamos gratos a Deus pelos nossos irmãos. Louvar a Deus também pelos meus colegas, né, das leituras diárias, de segunda a sexta-feira. Todos os dias nós temos um irmão aqui que se dispôs a doar um pouco do seu tempo para estarem fazendo a obra do Senhor. E isso verdadeiramente é muito importante, porque nos dias em que nós estamos vivendo, muitas vezes as pessoas não estão dando prioridades para as coisas de Deus, mas nós louvamos ao Senhor que os nossos irmãos entenderam o chamado de Deus e estão priorizando, né, meus irmãos, as coisas do Senhor. Como eu disse, essa semana a irmã Juliane, que é responsável pela leitura de quinta-feira, leitura diária de quinta-feira, ela fez na pré-aula. Sendo assim, nós estaremos fazendo a leitura diária da quinta-feira, melhor dizendo. Eu, conforme sempre, eu gosto de reiterar aqui para os irmãos, todas as vezes que os irmãos colocam as leituras diárias e a pré-aula, eu já coloco no grupo da igreja local aqui em Luzimangues, Tocantins. Eu coloco lá no grupo da igreja, coloquei a leitura diária, os irmãos ficam muito gratos, porque é uma linguagem de fácil compreensão. Os irmãos que ainda não assistiram à pré-aula, que estejam fazendo assim, assistam à pré-aula. Nós estamos estudando sobre, neste trimestre, no primeiro trimestre do ano de 2025, nós estamos estudando sobre doutrinas da nossa fé, conhecendo as principais doutrinas bíblicas. Somos gratos ao Senhor e nessa doutrina nós estaremos falando sobre a doutrina sobre o Espírito Santo. Que maravilha, né, meus irmãos? O que seria de nós, o que seria da igreja se não fosse o Espírito Santo de Deus? O que seria de mim, o que seria de você se não fosse o Consolador, aquele a qual foi prometido pelo Filho, enviado pelo Pai para estar conosco até a consumação dos séculos? O que seria da igreja? Mas graças a Deus que Jesus Cristo prometeu e o Pai cumpriu a promessa enviando o Espírito Santo. A leitura diária desta quinta-feira vai estar em João, no capítulo 16 e o versículo 8, que diz assim: Ele convencerá o mundo do pecado e da justiça. Então, a responsabilidade de convencer o mundo que está em seus pecados, a responsabilidade de convencer o mundo do pecado, ou seja, fazer com que o mundo reconheça que ele está em um caminho errado, esta responsabilidade é do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo usa os seus filhos, o Espírito Santo nos usa. O Espírito Santo usa os nossos pastores, usa os nossos comentaristas também, né? Usa os nossos comentaristas para nos dar estas lições maravilhosas. Tudo isso é o Espírito Santo que faz isso por nós. Para quê? Para convencer o mundo do pecado, para dizer: olha, você está indo por este caminho, isto não é agradável, este caminho é caminho de morte. A Bíblia diz: há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim é o quê? É morte. Então é o Espírito Santo que é encarregado
de fazer com que eu e você reconheçamos que estamos fazendo algo que não agrada a Deus. Então a Bíblia Sagrada diz assim, João capítulo 16, o versículo 8. E quando ele vier, ele quem? O Espírito Santo. Se nós formos ler aqui o contexto, Jesus estava conversando com os discípulos. No versículo 1 ele vai dizer, eu tenho-vos dito uma coisa para que não vos escandalizei. Expulsai-vos-ão da sinagoga. Jesus estava dizendo, olha, eles vão expulsar vocês da sinagoga. Eu até me recordei aqui que ontem o pastor Aldair, no caso ontem porque eu estou gravando este vídeo na quarta-feira, na terça-feira no culto de ensino, o pastor Aldair até descreveu, destrinchou o que é uma sinagoga segundo Orlando Boyer. Então nós somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Deus abençoe a vida do nosso pastor presidente. Nós aprendemos muito no culto de ensino de terça-feira. A gente sempre acompanha aqui pelos canais da igreja. Então Jesus está dizendo, olha, eles vão expulsar vocês das sinagogas. Jesus no versículo 3 diz assim, isto vos farão porque não conheceram o Pai. Ora, por que eles não conhecem o Pai? Porque o mundo não tem o Espírito Santo. Eu e você, a igreja de Jesus, tem o Espírito Santo e conhece Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Como que é isso? Porque o Espírito Santo nos fez conhecer e reconhecer que sem Jesus, sem Deus, nós não conseguimos a salvação. O Espírito Santo nos convenceu de que Jesus é o caminho, o único caminho que nos leva a Deus. E no versículo 4 ele diz assim, mas tenho-vos dito isto, a fim de que quando chegar aquela hora, vos lembrei de que já vos tenho dito. Eu vos disse isso desde o princípio porque estava convosco. Jesus estava dizendo, olha, eu sempre estou falando para vocês que vai chegar a hora que eu vou ter que partir. Jesus estava preparando os discípulos. Por quê? Porque ele seria morto, mas ele ressuscitaria e seria assunto ao céu. Mas o que eu acho interessante é que aqui no versículo 7, no versículo 6, Jesus diz assim, antes porque isto vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Olha, meus irmãos, eu sempre gosto de meditar nessa passagem. Os discípulos estão andando com Jesus, vendo Jesus salvar, vendo Jesus operar milagres, vendo Jesus operar maravilhas, vendo Jesus acalmar a tempestade, expulsar demônios. E aí, de repente, Jesus fala que vai ser morto. E aí, de repente, Jesus fala que ele vai morrer, mas que ele vai ressuscitar. E os discípulos se entristecem. Eu imagino, meus irmãos, a tristeza que tomou conta da vida dos discípulos. Mas aí Jesus vai dizer, todavia eu vos digo uma verdade que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Jesus tinha que ser assunto ao céu, tinha que cumprir o que ele veio fazer aqui na terra, que era morrer para salvar eu e você. Quando ele fosse assunto ao céu, o Espírito Santo viria. E Jesus está dizendo, olha, se eu não for, o Consolador não vem. Se eu não for, o Espírito Santo não vem. Então Jesus foi assunto ao céu e ele disse, eu não vou deixar vocês órfãos. Eu enviarei outro ali é a mesma essência, o mesmo poder. Isso aqui está falando da Trindade, que são 3 em 1. Então Jesus falou, se eu não for, o Espírito Santo não vem, o Consolador não vem. Mas que maravilha, né, meus irmãos, que o Consolador veio e ele vai estar conosco até a consumação do século. E aqui no versículo 8 que nós lemos, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creram em mim. Nós sabemos, a Bíblia diz, e a condenação é essa, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Que Deus, através do Espírito Santo, continue a ter misericórdia da minha e da tua vida, para que nós continuemos nesta luz, para que nós não venhamos entristecer o Espírito Santo, a qual nós estamos selados para aquele grande dia da redenção. Amém? Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. E que se o nosso bom Deus nos permitir, semana que vem, nós estaremos aqui novamente com os irmãos. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.
Fiquem todos com Deus e a paz do Senhor.